Mulherada do canal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. E o de hoje a gente vai fazer a continuação da sequência das séries A a Z, explicando os exercícios para vocês. E o de hoje, glúteo no cabo, tá? Mais precisamente, extensão de quadril no cabo. Vou trazer variações, orientação e alguns lembretes também para que vocês consigam aproveitar ao máximo esse exercício aqui. Então vamos começar sem mais delongas, tá? Primeiramente, qual exercício que eu tô falando? Clássica, extensão de quadril no cabo, ok? Tronco flexionado. O exercício pode começar daqui para trás ou um pouco mais da frente, ok? E chuta. Daqui e chuta. Vamos começar. Joelho totalmente estendido ou semiflexionado. Tanto faz. Se você fizer com o joelho semiflexionado, não necessariamente você vai tirar muito da participação do posterior de coxa para estender o quadril, tá? A gente sabe até mesmo que se você deixar seu joelho totalmente flexionado e estender o quadril, ainda assim o posterior de coxa consegue trabalhar, ok? Então adota a pose de flexão ou extensão de joelho, adota a que você se sentir mais confortável em fazer, ok? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, algumas meninas na academia não tem uma base que vem aqui embaixo. A polia às vezes começa mais alta, tá? E quando a polia começa mais alta, como é esse cenário que eu tô mostrando aqui para vocês, o movimento às vezes fica um pouquinho estranho, tá? Por conta dessa altura da polia. Então o que você pode fazer? Pega um step, ok? Você vai pegar um step, vai deixar ele posicionado com a perna de apoio do momento, ok? Subiu lá, ó, ficou na mesma altura. Aqui você faz o exercício, então inclina o tronco, perna para trás, ok? Perna para trás. Outro detalhe, tem gente que diz que se você fizer esse exercício movendo a sua pelve, tá errado, vai se machucar, vai dar dor na lombar. E não tem nada a ver. Você pode realizar o exercício com essa movimentação da lombar, entendendo o que isso vai gerar para você, ok? Eu gosto de recomendar esse exercício para as minhas alunas, mantendo uma pose de quadril de bumbum empinado, tá? Eu sinto que elas conseguem conectar melhor com o exercício dessa forma, ok? O que seria isso? Vou fazer o exercício. Ao invés de vai manter, ó, posição de quadril, bumbum empinado e sobe. Por quê? Porque a gente quer estabilidade aqui enquanto há movimento lá, tá? Ó. Pausa um pouco. Eu sei que você tá aqui nesse vídeo para ter o máximo de informação a respeito de treinamento e você vai sair desse vídeo com essas informações que eu falei para você no começo do vídeo que você teria. Agora, ainda assim é possível que você se sinta perdida para conduzir o seu próprio treino, para conduzir a sua própria alimentação. E não tem problema nenhum que você se sinta assim, até porque você não é profissional da área. E talvez seja justamente isso a principal justificativa de que você precisa de uma orientação profissional. Então, se você quiser que eu cuide dos seus treinos, a minha equipe de nutricionistas cuide da sua alimentação e que nós nos mantenhamos próximos de você, semanalmente, de forma ativa, com contato diário, para garantir que você vai ter o melhor planejamento de treinos, melhor planejamento de dieta e de uma forma não engessada, que a todo momento que precisar a gente vai estar fazendo ajuste para deixar o treino e a dieta sempre contextualizada com a sua realidade, você precisa entrar para a tropa. Então, dá uma olhada nesses resultados que você está vendo na tela agora. Essas são as nossas alunas e você pode ser a próxima delas. Basta que você ou acesse o site para ter um pouco mais de informações a respeito de como é que funciona a consultoria Elite, ou então vai se inscrever para uma vaga no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vem para a tropa. Estabilidade em uma parte do corpo, em uma parte do quadril, enquanto do outro lado a gente tem movimento, ok? Se você tem mais estabilidade, você consegue mobilizar mais peso. Se você tem mais estabilidade, você consegue direcionar melhor o esforço que você está fazendo para o músculo-alvo, ok? Que nesse caso é o glúteo. Então se atentem a isso, se atentem à estabilização. Eu sei que nem toda academia, mulherada, tem isso aqui, ó, apoio pro braço. Eu sei que nem toda academia tem isso. O que você faz nesse caso? Dá teus pulos. Por quê?
Felizmente não tem um cenário perfeito para todo mundo, tá? Então, minha recomendação, uma mão mais em cima, outra mais embaixo, pisa um pouco mais longe e ó, empurra o seu tronco para trás. Ó, você vai fazer isso aqui, ó, posicionou, empurra, aí aqui mantém e faz. Uma outra dica a respeito desse exercício. Muitas alunas me perguntam, Júlio, o movimento ele é totalmente para trás ou ele é um pouquinho na diagonal? A grande questão é que tanto faz. Inclusive, pode ser que por questões anatômicas suas, particulares, o movimento acabe ou sendo um pouco mais para trás ou então um pouco mais para fora, um pouco mais na diagonal. As duas possibilidades estão certas. Júlio, qual que é melhor? A gente nunca testou isso no laboratório. Adota a que você achar que faz mais sentido para você em termos de conforto, ok? Porque em questão de trabalho do glúteo máximo, muito provavelmente vai ser um trabalho muito parecido, muito semelhante a essas duas propostas, ok? Vamos aprender agora duas variações desse movimento aqui. Primeira variação, passando a perna por detrás da perna de base, tá? Então o que você vai fazer? Você primeiro, ó, tira do apoio, tira do descanso, pisa aqui, ó, com a perna de base, cruzando. E aí você vai adotar uma postura mais diagonal, ok? Adotou uma postura mais diagonal, toma o seu apoio e... Mas veja, ó, mantendo sempre a ponta do meu pé virado para lá, em direção ao cabo, ó. Veja que nesse movimento, eu tô com o meu quadril, ó, aqui. E eu tô fazendo exercício para trás e para o lado. É uma mistura de abdução e extensão de quadril, ok? E assim, por conta desse cabo cruzado, eu consigo gerar de forma estável um torque, uma força de abdução e uma força de extensão, duas funções do glúteo máximo. Pode ser uma ideia interessante para você variar um pouquinho o ângulo de trabalho, tá? Quem não consegue fazer, por exemplo, a extensão de quadril jogando para fora, sem cruzar a perna, dessa forma você vai conseguir, tá? Júlio, coloco então em substituição na extensão de quadril? Bom, se o teu treinador permitir, coloque. Mas se você não tem ninguém cuidando dos seus treinos, é você que faz isso por conta própria, testa, vê como é que você sente, depois volta aqui e fala aqui nos comentários o que você achou, até para trazer um pouco mais de experiência prática para quem também está recebendo essa dica aqui do canal. E uma outra variação é o coice. Vamos entender o coice. O coice a gente trabalha com a polia mais em cima, tá? Então aqui, ó. Vai ficar mais ou menos perto aqui da altura do quadril, tá? Posicionamento de tronco é muito semelhante. Vai fazer o quê, ó? Inclinou e você vai fazer realmente como o coice de um cavalo. Posicionou a perna aqui e chutou. O cabo, preferencialmente, vai para onde você achar mais confortável, ou por fora ou por dentro. Minha recomendação, por dentro, tá? Então, ó, mais fácil de estabilizar. E chuta. Traz e chuta. Traz e chuta. O que essa variação tem de especial em relação à outra? Nada. É só uma maneira de você conseguir reduzir a ação do posterior de coxa. Porque não é só sobre manter o seu joelho estendido ou flexionado. Ao momento que tiver uma flexão e extensão de quadril, o joelho também vai estar se movimentando e isso sim, esse movimento simultâneo do quadril e do joelho é que reduz a possibilidade do posterior de coxa contribuir na extensão de quadril. Mas tem um ponto, o quadríceps entra um pouco mais, tá? Em razão desse movimento do joelho. E também um exercício que você vai ter que usar mais peso, porque você tá, veja só, é quase um afundo, ó. É o movimento que a gente faz no afundo. Percebe? Você vai estar fazendo mais força, vai ter mais músculos contribuindo para o movimento, você vai conseguir fazer mais força. E aí vai ter que usar mais peso. E aí vai ficar muito mais instável. Então é uma variação de glúteo no cabo que eu costumo praticamente não passar, ok? No máximo, um pouquinho de flexão de joelho ali e tal, para fazer um movimento mais em pé, pode até fazer sentido. Mas esse movimento aqui, ó, é o mesmo que a gente faz no afundo, é o mesmo que a gente faz no recuo, no búlgaro. Prefiro fazer eles do que trabalhar dessa forma, né? Onde a gente vai trabalhar com muito mais instabilidade, tá? Por conta de ser no cabo. Aí, nesse tipo de variação, eu prefiro adotar algo um pouco mais curvo, ó, um pouco mais na diagonal,
Assim eu consigo alongar bem o glúteo e mesmo com um movimento mais curto, ainda assim eu atinjo bastante amplitude de movimento, porque além de flexionar o quadril, ó, eu estou aduzindo ele, fazendo as duas funções contrárias do glúteo máximo. Por isso que aqui eu consigo alongar bem. E aí, se você quiser ser ousada, você vai além. Deixa a polia um pouco mais alta, capricha um pouquinho mais no peso, prende lá, e aí ó, dá uma distância, fica na diagonal, traz até onde você sente que teu glúteo está alongado e joga lá para baixo, ó. Ó, isso, alongou e estende jogando lá para baixo, estende jogando lá para baixo. É difícil pegar bem a estabilidade do movimento até você conseguir direcionar, mas é um excelente exercício, uma excelente variação. Se você for trabalhar com flexão de joelho durante o movimento de glúteo na polia, prefiro que seja nessa modalidade aqui, porque daí você vai conseguir trazer um estímulo que você acaba não conseguindo fazer tão bem num afundo, num búlgaro, por exemplo. Aqui no cabo você consegue trazer esse movimento, ó, diagonal, trabalhado em grande amplitude, ok? No caso, grande alongamento, porque a amplitude é mais reduzida do movimento. Mas ó, trabalhando só aonde eu alongo mais o meu glúteo. Eu vou testar agora um exercício que eu vi uma pessoa fazer na internet. Achei bem curioso, até compartilhei com os amigos que são treinadores também. E assim, fazendo uma análise mais crua e supérflua do exercício só assistindo, que me parece que é um exercício muito interessante para o adutor magno, que é esse músculo adutor que está bem aqui, ó, no meio da coxa, nessa parte interna aqui. Ele é um músculo que ajuda a estender o quadril, mas também é um músculo adutor, que ajuda nesse processo de aproximar os joelhos aqui, tá? A proposta é fazer exatamente essas duas funções do adutor magno. Então a gente vai estender o quadril e vai aduzir ao mesmo tempo. A gente estende e aproxima os joelhos, tá? Nunca fiz. Vou testar agora, vamos ver como é que eu me sinto. Então é mais ou menos aqui. Eu trago o movimento para cá. A sensação de trabalho é só do adutor mesmo. Até engraçado que só colocando a mão em cima do glúteo, eu não sinto ele contrair. Tá até meio mole durante o movimento. É, realmente uma variação para trabalho de adutores, definitivamente não é para glúteo máximo. E esse foi mais um vídeo da série Exercício Jazz. O bonito de hoje é a extensão de quadril no cabo, glúteo no cabo. Trouxe algumas variações, trouxe algumas orientações. Espero muito que vocês apliquem tudo isso, testem na prática de vocês, ok? E depois voltem aqui nos comentários falar o que vocês acharam. E não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque o algoritmo vai entender que é um vídeo muito bom, vai distribuir mais na plataforma. Isso ajuda muito o meu trabalho de continuar trazendo informação de qualidade de forma gratuita aqui para vocês. Então, se você curtiu, não esquece de também dar essa moral e eu te vejo no próximo vídeo.